Qual é o movimento, então, que o reto abdominal faz? A ação do reto abdominal, ele é motor primário da inclinação posterior da pelve. Então, ele faz inclinação posterior da pelve. E com a pelve fixa, contra uma resistência ou contra a gravidade, em decúbito dorsal. Decúbito dorsal é o nome anatômico, é o nome cinesiológico, que nós falamos popularmente deitado, é a pessoa deitada, certo? Com as costas no chão e com a barriga voltada para cima. Então, existe o decúbito dorsal e existe o decúbito ventral. Então, o decúbito dorsal seria na posição deitada no chão, onde a pessoa vai realizar o movimento para trabalhar o abdômen, fazer abdominais. Já a posição decúbito ventral seria a pessoa deitada no chão, com a parte anterior do corpo para o solo e a parte posterior do corpo para cima, na posição como se fosse posição do apoio de frente no chão, certo? Então vamos lá. Então o reto do abdômen ele é motor primário da inclinação posterior da pelve e com a pelve fixa contra uma resistência ou a gravidade em decúbito dorsal, da flexão da coluna lombar e torácica. Na mesma linha de análise, a contração de um só reto abdominal contribui na inclinação lateral da pelve. A contração de um só reto abdominal contribui na inclinação lateral da pelve e na flexão lateral do tronco para o mesmo lado. Então, os abdominais fazem a inclinação posterior da pelve como ação. Então, aqui, vamos analisar essas imagens. A imagem maior, você consegue perceber o músculo reto abdominal. A imagem maior, você consegue perceber o músculo reto abdominal, que ele está lá nas costelas, quinta, sexta, sétima, oitava, nona costela, certo? Quinta, sexta, sétima. E ele tem inserção lá no pubis. Quando o reto abdominal contrai, o que é que ele faz? Ele faz uma rotação posterior da pelve, uma inclinação posterior da pelve. Quando ele faz essa inclinação posterior da pelve, o que acontece com o músculo quadrado lombar que está lá atrás? O músculo quadrado lombar é alongado. Então, o reto abdominal encurta e o quadrado lombar alonga. Então, você vai ter, agora nas duas imagens aqui de azul e branco, você vai ter quando o reto abdominal é contraído, na primeira imagem que está próxima da imagem grande. Você tem a setinha para cima, reto abdominal é contraído. O que ocorre quando ele é contraído? Ocorre uma inclinação posterior da pelve. Nesse caso, o músculo oblíquo externo também é contraído. O glúteo máximo ele é relaxado e é forçado o ligamento do trato iliotibial. Quando o contrário ocorre, quando o eretor da espinha é contraído, ocorre uma inclinação anterior da pelve. Quando o músculo eretor da espinha é contraído, então, quando o músculo eretor da espinha é contraído, você vai ter o quê? Uma inclinação anterior da pelve. Nesse caso, o ilio-psoas, ele também é contraído. Você consegue perceber ali na imagem. E o reto femoral, ele fica encurtado. Ok? Vamos lá. É possível também que ocorra alguns desvios da coluna vertebral no plano sagital. Então aqui eu vou mostrar para você alguns desvios da coluna vertebral no plano sagital. Então aqui mostra-se a coluna vertebral e as forças resultantes exercidas pelos músculos extensores do quadril, abdominais, eretores da espinha e flexores do quadril. Você consegue ver três imagens.
uma imagem normal, você olha na parte superior da imagem, normal, uma outra com inclinação anterior e a outra com a inclinação posterior. Agora eu vou dar um tempinho de 1 minuto. Você não precisa escrever, você vai apenas pensar o que é que você acha, de acordo com o que a gente acabou de ver, o que é que você acha que ocorre, com os extensores do quadril, os abdominais, os eretores da espinha e os flexores do quadril. Vou lhe dar 1 minuto para você pensar, que daqui a pouco eu vou lhe dar a resposta para ver se você está com o pensamento correto e está com o pensamento afiado aqui na aula. Vamos lá. A partir de agora, 1 minuto. Ok, já passamos aí 1 minuto. Vamos lá para a resposta. Então, vamos falar um pouco sobre os desvios da coluna vertebral no plano sagital. Vamos lá. Na ilustração da esquerda, temos o alinhamento adequado da coluna vertebral, com as forças que atuam sobre o quadril do indivíduo em equilíbrio. Então você tem o alinhamento adequado, né? Eretor da espinha, a contração adequada, flexores do quadril na contração adequada, abdominais, reto do abdômen com a contração adequada, extensores do quadril com a contração adequada. Ok? Vamos lá. Na ilustração central, está representada a inclinação anterior, consequente de uma musculatura abdominal e extensora de quadril enfraquecidas. Então você que tem uma musculatura abdominal fraca ou os extensores do quadril fracos também, você está correndo o risco de ter uma inclinação anterior da pelve. Este enfraquecimento determina uma rotação do quadril que acentua a curvatura lordótica da coluna, com implicações importantes na postura do mesmo. Vamos lembrar, qual é a musculatura abdominal que está fraca? É o reto do abdômen. Ok. Qual a musculatura extensora do quadril que está fraca? Vamos lembrar, são os isquios tibiais, que é o bíceps femoral, o quadríceps, o bíceps femoral e o semiceme, que é o bíceps femoral e o semitendinoso e o semimembranoso. Na ilustração à direita está representada a inclinação posterior da coluna vertebral, decorrente de musculatura flexora do quadril e eretora da espinha enfraquecida. Então vamos lá. A inclinação posterior da pelve decorre de uma musculatura flexora do quadril e extensora e eretora da espinha enfraquecida. Qual é a musculatura flexora do quadril? Entre elas, nós temos, vou citar apenas duas. Nós temos o reto femoral, nós temos o ilho psoas ou psoas ilíaco, nós temos também o sartório, que faz flexão do quadril, entre outros. E os eretores da espinha, nós temos o músculo eretor da espinha, que ele também está enfraquecido, ok? Casou aí, fechou com as suas ideias? Deu tudo certinho? Ótimo. Vamos seguindo, vamos adiante. Então a gente pode ter esse desnível postural. Por exemplo, quando o abdominal ele está inibido, ele está mais fraco. Você percebe ali, ó, abdominais inibidos. Então o abdominal está inibido, o psoas ilíaco pode estar contraído
O eretor da coluna vertebral também pode estar contraído e o glúteo máximo inibido. Nesse caso, quando o psoas ilíaco está contraído, o eretor da coluna está contraído, você tem uma inclinação anterior da pelve, acentuando a setinha, você consegue ver, ó, acentuando a curvatura da lombar, né? Então você acentua a curvatura da lombar, você vai ter uma hiperlordose, você deixa de ter uma lordose natural, você vai ter uma hiperlordose, né? E isso acarreta problemas posturais para o indivíduo. Músculo oblíquo externo. O músculo oblíquo externo é constituído por um feixe de fibras paralelas, que se estendem diagonalmente para o lado e para cima, desde sua origem, formando um V, com as fibras do lado oposto na parte anterior do abdômen. Cobre a parte anterior e lateral do abdômen, desde o reto abdominal até o grande dorsal. Então, origem do oblíquo externo. Origem do oblíquo externo é 8 costelas inferiores. 8 costelas inferiores é a origem do oblíquo externo. E inserção do oblíquo externo. Metade anterior da crista ilíaca e crista do pubis. Então essa é a imagem do oblíquo externo. Na imagem de vermelho você consegue ver claramente as origens nas 8 costelas inferiores. E na imagem verde você consegue ver que os músculos da região abdominal, eles normalmente são em pares, né? Existem 2 oblíquos externos, um do lado direito e um do lado esquerdo. E a pergunta: qual é a ação do oblíquo externo? Qual é a ação que ele faz? A ação dele, ele é motor primário da rotação da pelve para o mesmo lado, rotação do tronco para o lado oposto e da flexão lateral da coluna torácica e lombar para o mesmo lado. Repetindo, o oblíquo externo, ele é motor primário da rotação da pelve para o mesmo lado, rotação da pelve para o mesmo lado, rotação do tronco para o lado oposto e flexão lateral da coluna torácica e lombar para o mesmo lado. Se ambos os músculos do par agem ao mesmo tempo, produzem a inclinação posterior da pelve. Se ambos os músculos do par agem ao mesmo tempo, produzem a inclinação posterior da pelve e flexão da coluna vertebral. Tende a aplainar o abdômen, muito mais do que o reto abdominal. Então deixa o abdômen mais retinho, né? Muito mais do que o reto abdominal, o oblíquo externo. O músculo oblíquo interno. O músculo oblíquo interno, ele situa-se debaixo do oblíquo externo, com suas fibras quase perpendiculares às fibras desse músculo. O músculo é constituído por um feixe de fibras ligeiramente radiadas que, com o músculo do lado oposto, formam um V invertido na parte anterior do abdômen. Origem do oblíquo externo. Origem do oblíquo interno. Então, origem do oblíquo interno. 8ª, 9ª e 10ª cartilagem costais. Inserção: 2/3 anteriores da crista ilíaca. Então aqui em vermelho, na imagem maior, você vai ter o oblíquo interno, né? 8ª, 9ª, 10ª aqui as cartilagens costais. E o terço anterior e a parte anterior da crista ilíaca. E você vai ter aqui a diferença do oblíquo externo para o oblíquo interno. Você vai ver o oblíquo interno e por cima dele o oblíquo externo. Certo? A gente vê o oblíquo externo, o oblíquo interno está por baixo. E a pergunta: qual é a ação do oblíquo interno? Então, qual ação realiza o oblíquo interno? O oblíquo interno, ele é motor primário da rotação da pelve para o lado oposto. Então, o oblíquo interno, ele faz a motor primário da rotação da pelve para o lado oposto, rotação do tronco para o mesmo lado e da flexão lateral da coluna torácica e lombar para o mesmo lado. Então, ele é motor primário da rotação da pelve para o lado oposto,
rotação da pelve para o lado oposto, rotação do tronco para o mesmo lado e da flexão lateral da coluna torácica e lombar para o mesmo lado. Então, a ação do oblíquo interno parece muito com a ação do oblíquo externo, se você perceber depois. Se ambos os músculos do par agem ao mesmo tempo, produzem a inclinação posterior da pelve e flexão da coluna vertebral. As ações do oblíquo externo são, em sua maioria, parecidas com a do oblíquo interno. Então aqui nós podemos ver uma imagem onde nós temos as camadas dos músculos do abdômen. Nós temos da parte externa para a parte interna, ou de cima para baixo. Nós temos o reto abdominal, que é a parte mais externa. Um pouco mais abaixo, ou acima, nós temos o oblíquo externo. Um pouco mais abaixo, nós temos o oblíquo interno. E mais internamente ainda, nós temos o transverso abdominal. Entre algumas porções dos músculos do tronco, o músculo do tórax e abdômen, nós temos, por exemplo, de cima para baixo, de um lado para o outro, nós temos o peitoral maior. Descendo, nós temos a linha alba, que passa pela cicatriz umbilical. Nós temos as interseções tendíneas do reto do abdômen. Nós temos o ligamento inguinal, que é formado pela borda tendínea da parte inferior da aponeurose do músculo oblíquo interno do abdômen. Esse ligamento inguinal, você vai precisar saber dele quando você fizer a disciplina de avaliação física, porque existem alguns pontos anatômicos do nosso corpo que são fundamentais. E lembrando nesse ponto, que falei agora sobre o ponto anatômico, então os pontos anatômicos são assim, basicamente, são pontos onde, independente se o indivíduo é alto, é baixo, né, se ele tem uma forma física assim, se tem uma forma física diferente, todas as pessoas vão ter. Então são pontos em comum. Por exemplo, o ligamento inguinal é um ponto em comum, né? Todas as pessoas vão ter, normalmente, no mesmo local. A cicatriz umbilical é um ponto em comum. A crista ilíaca é um ponto em comum, né? O acrômio é outro ponto em comum. Processo estiloide, maléolo, epicôndilo são pontos em comuns. Todas as pessoas vão ter. Do outro lado da imagem, nós vamos ter o serrátil anterior, o transverso do abdômen, o oblíquo interno, o oblíquo externo e a aponeurose do oblíquo externo. Pronto. Agora vamos para 3 perguntinhas. 3 perguntinhas simples. Uma de um caráter bem mais fácil, até chegar no caráter moderado. Não vai ter aqui hoje nenhuma pergunta difícil. Então vou pedir para que você responda 3 perguntas no seu caderno. E eu sugiro que você vá me acompanhando, anote as perguntas, anote as respostas, para que haja uma interação maior. Então vamos lá. Primeira pergunta é uma pergunta mais fácil. Eu vou repetir a pergunta 2 vezes. Vamos fazer um acordo. Fique a postos aí. Já pega a caneta, já está com ela na mão. Eu vou repetir a pergunta 2 vezes. Após eu repetir a pergunta a segunda vez, eu vou dar um tempo. Na primeira pergunta de 30 segundos. Na segunda pergunta também de 30 segundos. Na verdade, a segunda pergunta de 1 minuto. E na terceira pergunta de 1 minuto e meio para você responder, porque é uma pergunta um pouquinho mais complexa. Ou até 2 minutos, quem sabe, vamos ver. Mas o de 1 minuto e meio. Vamos lá. Primeira pergunta. Como é dividido a coluna vertebral? Primeira pergunta. Como é dividido a coluna vertebral? 30 segundos para responder.
Ok, já se passaram os 30 segundos, então vamos lá. A coluna vertebral, acredito que você já deve ter respondido. A coluna vertebral, ela é dividida em 5 partes. Vamos lá. Primeira parte da resposta. A coluna vertebral é dividida, são 33 vértebras, né, que são divididas em, primeiro, cervical, 7 vértebras. Torácica, 12 vértebras. Lombares, 5 vértebras. Sacro, 5 vértebras. E cóccix, 4 vértebras. Então nós temos cervical, torácica, lombar, sacro e cóccix. São divididos em 5 partes. Ok? Deixa eu mostrar aqui a imagem para você. Então aqui nessa imagem você consegue perceber as 5 partes da coluna vertebral. 5 partes da coluna vertebral. Vamos agora para a segunda pergunta. E a segunda pergunta agora, você vai ter o tempo de 1 minuto para poder responder. Você vai ter que pensar, vai ter que puxar um pouquinho da sua memória. Não é uma questão difícil, é uma questão fácil. Apenas você vai ter que ter tido um pouco de atenção e vai puxar aqui da sua memória. Tá bom? Então vamos lá. A coluna vertebral, ela faz alguns movimentos. Ok, então vamos lá. Então, como se dão os movimentos da coluna vertebral? Os movimentos da coluna vertebral se dão de duas maneiras. Quero que você responda como se dão os movimentos da coluna vertebral. Se dão de duas maneiras. Então, pergunta: como se dão os movimentos da coluna vertebral? Você vai ter agora 1 minuto para poder responder. Repetindo a pergunta mais uma vez: como se dão os movimentos da coluna vertebral? 1 minuto para responder. Ok, terminamos 1 minuto. Então vamos lá. Pergunta: como se dão os movimentos da coluna vertebral? A resposta: se dão de duas maneiras. Primeira, por compressão. Segunda, pelo deslizamento. Então, se dá os movimentos da coluna vertebral, se dá pela compressão dos discos elásticos intervertebrais, pela compressão dos discos elásticos intervertebrais e pelo deslizamento dos processos articulares entre si. Então, pelo deslizamento dos processos articulares entre si. Ótimo. Vamos agora para a terceira pergunta. Nessa imagem, você está vendo os movimentos que a coluna vertebral faz. Então, a coluna vertebral faz movimentos de flexão, extensão, inclinação lateral direita, inclinação lateral esquerda, rotação direita e rotação esquerda. Então, os movimentos já estão aí. Qual é a pergunta? Você vai ter 1 minuto também para responder rapidinho, porque dá para responder fácil. 1 minuto para responder qual o eixo de cada movimento. Então responda qual o eixo da flexão, qual o eixo da extensão, qual o eixo da inclinação lateral direita, qual o eixo da inclinação lateral esquerda, qual o eixo da rotação direita, qual o eixo da rotação esquerda. Então, qual o eixo de cada movimento? Você vai ter 1 minuto a partir de agora.
Ok. Então vamos para a resposta. Qual é o eixo dos movimentos da coluna vertebral? Então, o eixo da flexão é laterolateral. O eixo da extensão também é laterolateral. O eixo da inclinação lateral direita e inclinação lateral esquerda, a gente pode falar que o eixo é antero-posterior. E o eixo da rotação direita e rotação esquerda, nós podemos dizer que o eixo é crânio-caudal. Então, eixo da flexão e extensão é eixo laterolateral. O eixo do movimento inclinação lateral direita e inclinação lateral esquerda é o eixo antero-posterior. E o eixo da rotação direita e rotação esquerda é eixo crânio-caudal. Ok? Pegou a resposta? Então, 1 e 2, lateral-lateral, 3 e 4, antero-posterior, e 5 e 6, crânio-caudal. Terminamos aqui mais uma aula sobre tórax e abdômen. Terminamos aqui a aula 16 com o título Tórax e Abdômen. Um abraço para você e se encontramos em sala de aula. Tudo de bom e bons estudos. Até mais!